Bíblia, não é? Vem aquela dentro do viável, né? Aquela ansiedadezinha, não é verdade? Porque você não quer errar, ao mesmo tempo você sabe que é o Espírito Santo que vai te usar, não é verdade? Então, quanto a isso, eu já não me preocupo mais, que eu sei que é Deus que nos usa. Mas é claro que da sexta para o sábado, quando tem essa reunião, é um dia que eu vou descansar depois da meia-noite, porque eu fico ali, às vezes o sono não vem, eu estou lendo a Bíblia, eu estou pedindo a Deus a inspiração. E é onde Deus ele vai mostrando isso. Isso se chama santificação. Não só para os pastores, mas você que é obreiro, você que é diácono, você que está aqui também, né, que preza por uma comunhão com Deus, uma vida com Deus. Tem que haver essa santificação. É bem verdade que mesmo não se santificando, para o Senhor é fácil pegar a Bíblia e pregar, porque o Senhor já conhece. Não é verdade, sim ou não? O Senhor sabe disso. Mas é a santificação que vai dar a essência para aquela pregação. É a santificação. Quando o Senhor está santificado, o Senhor não passa só letra, mas o Senhor passa vida. E aí está a razão pela qual existem igrejas e igrejas. Todas são de Deus, uma vez claro, que a base da mesma seja o Senhor Jesus, a salvação em Jesus, isso é fato. Todas são de Deus. Mas se o pastor não subir santificado, ele vai passar apenas o quê? Apenas letra. É o que ele vai passar, apenas letra. Deu para entender, sim ou não? Então ele diz, santificai-vos, e logo ele diz, porque amanhã o Senhor fará o que? Maravilhas. Aquele povo àquela altura já conhecia as maravilhas de Deus, né? Moisés, né? Quando passou pelo Mar Vermelho, inclusive, eles iam repetir aquela proeza, só que dessa vez iam cruzar o Rio Jordão, a pé enxuto, não é verdade, sim ou não? Então eram maravilhas que eles já conheciam. Mas ainda assim Deus, através de Josué, disse, vocês ainda verão maravilhas. Eu pergunto, o que eles poderiam ver além do que já haviam visto? Porque àquela altura, repito, eles já haviam enxergado coisas grandiosas, mas Deus, ele disse, vocês ainda verão maravilhas maiores. E quando ele fala amanhã, se a gente espiritualizar isso, vamos entender que não é amanhã domingo, mas o amanhã é o porvir. Meu pastor, deixa eu falar uma coisa para o senhor. Eu sei que muitos dos senhores, e é até natural isso, têm tido suas lutas e dificuldades, não só para trazer almas, pessoas para a igreja, mas para mantê-las, porque infelizmente muitas pessoas, não é verdade, elas têm a dificuldade de aceitar a palavra, a verdade. Às vezes você faz uma reunião, está ali pregando, e meu Deus, você sabe que Deus te usou naquele dia, você fala assim, Jesus, muito obrigado, mas aí na semana seguinte, aquelas pessoas que ouviram aquela palavra maravilhosa, não vieram. Eu só falo assim, mas meu Senhor, onde foi que eu errei? Quando na verdade o Senhor não errou. Infelizmente é o que a Bíblia fala, muitos apostatarão da fé, ainda que ouvindo a palavra, ainda que aceitando a palavra. Judas aceitou a palavra, e ainda assim ele traiu Jesus. O Satanás era um anjo de luz, na verdade, sim ou não? E ainda assim ele apostatou a fé em Deus. Isso vai acontecer, não tem jeito. Nesses momentos difíceis, onde o Senhor perceba que de alguma forma teu ministério não está caminhando como o Senhor queria, santifique-se. Não perde a esperança, não perde a fé. Não deixa de pregar o Evangelho. Sabe por quê, meu pastor? Porque Deus ele depende do Senhor para levar a palavra dele. Aí talvez o Senhor vai falar assim para mim, pastor, mas eu estou passando lutas, eu tenho até pensado em desistir, não de Deus, mas do altar. Posso lhe falar uma coisa? Não desista não. Porque ainda que o Senhor permaneça na palavra de Deus, mas é no altar que o Senhor consegue atingir os maiores necessitados. E se o Senhor está no altar, pastor, é porque Deus te escolheu. Ainda que o Senhor se considere despreparado, ainda que o Senhor esteja passando lutas que façam o Senhor acreditar que já não tem a mesma fé, não desanima não, Ele te escolheu, Ele te chamou. Porque eu não sei, pastor, eu tenho 4 irmãos, e dos 5 irmãos eu acho que eu sou menos preparado para tudo, mas Ele me escolheu, ponto final. Eu vou duvidar da escolha do meu Senhor? Eu vou falar, Senhor, eu não sirvo não, escolhe outro. Ao contrário, eu vou falar, Senhor, eu não mereço não, mas se eu me escolheu, eu aceito. Longe de mim, não é? Largar aquilo que o Senhor me deu. E vou mais além, agora que o Senhor me escolheu, nem adianta mais desistir de mim. Amém?
Porque eu vou agarrar na tua canela, meu pai, eu não solto por mais nada. Amém? Amém. A verdade é essa, meu querido, entendeu? Ele me escolheu, porque eu não sei. Ah, mas escolhi errado, já era, agora vai ter que... eu escolhi o da direita e te escolhi. Ah, Senhor. Tem um ditadozinho que eu não gosto muito de ditado, mas que fala, Deus escreve certo por linhas tortas, né? Eu fui o torto que ele acertou. Amém? Amém. Mas jamais eu vou aceitar o fato de que eu não seja de Deus. Eu posso até concordar em certos momentos que, por alguma razão, estou passando um deserto, uma luta, e precise orar mais, e precise clamar mais, o reconhecimento. E aí entra até, pastores, se os senhores puderem acompanhar, né? Só um minutinho, por gentileza. Entra até aquela passagem de Joel, né? Joel, só um minutinho, pastor, por gentileza. Se eu já puder abrir em Joel. Já aqui anotado, só um minutinho, por favor. Aqui. Em Joel, né? Joel capítulo 1, né? Joel capítulo 1, versículo 10. Que diz assim, deixa eu ver, isso, você viu o objetivo, né? Que diz assim, só um minuto, eu falei um, mas é o 2, tá? Me perdoe, tá? Isso, capítulo 2, no versículo 12, né? Diz assim: ainda assim agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto, né? Olha que bacana, ele fala o seguinte: convertei-vos a mim, porém com jejuns, com choro e pranto, clamor da alma, né? Rasgai o vosso coração. Tenta imaginar o que é isso, pastor. Rasgar o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, grande a benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus. Só uma questão aqui muito básica: a oferta de manjares era os frutos, os melhores frutos da terra, as melhores sementes, por isso de manjares, né? E a libação era o derramamento de água, ou talvez sangue, ou vinho, tinha a ver com o líquido, vou usar esse termo, amém? Para a remissão do pecado. Um detalhezinho que muitos dos senhores já devem saber, né? Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, eu quero falar sobre ele, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ou seja, não só nós pastores, mas a nossa congregação também, ajuntai os anciãos, né? Seus obreiros, seus diáconos, né? Reunir os filhinhos e os que mamam, ou seja, os novos na fé, não é verdade? Aqueles que recém-batizados, né? Os que mamam, aqueles que estão apenas chegando, né? Sai o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. E aí, para terminar, diz: chorem, isso já é para a gente, ó sacerdotes, ministros do Senhor, somos nós, pastores, entre o pórtico e o altar, e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque há de dizer entre os povos: onde está o seu Deus? Então o Senhor, para terminar, se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo. Mas por que ele se compadeceu? Porque houve tudo isso aqui: pranto, choro, lamentação, rasgar mais que as vestes o coração, amém? E sobretudo a santificação. Quando ele fala ministros do Senhor, né? Chorem, sacerdotes. Sabe o que ele fala, chora, sacerdote? Eu entendo assim, claro, mas claro que isso aqui é impossível, mas na minha interpretação, muitos pastores, talvez o tempo, talvez a maturidade, o conhecimento vasto, já não tem se humilhado como antes, chorado. Eu digo para os senhores uma coisa:
Não tem nada melhor do que derramar suas lágrimas diante de Deus. Inclusive, nós vamos fazer uma oração agora, onde nós vamos pedir a Deus que Deus venha fazer renascer em nós esse primeiro amor. O senhor lembra daquela época, e talvez o senhor ainda esteja vivendo ela, que bom por isso, mas aonde o senhor chegava no altar e qualquer situação o senhor colocava para Deus? O senhor sabe que com o tempo a gente vai amadurecendo, vem a consagração, vem a maturidade, e a gente aprende até a se justificar, não que esteja errado. Mas eu lembro de uma época que quem justificava a gente era quem? Deus, né? E vinha lá teu presbítero, teu pastor, teu líder, e te repreendia, e você se alegrava com aquilo. Eu lembro que quando meu pastor que cuidava de mim puxava minha orelha, eu falava: ô Senhor, obrigado, o senhor está olhando para mim de um jeito ou de outro. Não é verdade, sim ou não? Né? Os diáconos aí, né? Os irmãos aí que temos rindo aí, porque já deve imaginar, né? O pastor às vezes chega, né? Minha irmãzinha, a senhora estava onde ontem? Cadê as almazinhas que a senhora não trouxe hoje? Não é assim, irmão? Amém? E antigamente, sim senhor pastor, eis-me aqui, né? Rapaz, é tão gostoso o primeiro amor, que quando Deus falou com Samuel a primeira vez, Samuel se dirigiu a Eli, não foi? O Senhor falou comigo, que Samuel nunca tinha tido aquela experiência, e aí Eli encheu do Espírito Santo, já na terceira vez, demorou um pouquinho, mas percebeu, ele disse: fala, eis-me aqui, Senhor, porque não sou eu não. E Eli já tinha percebido que era Deus, porque ele era um pastor maduro. Amém? Só que aí quem conhece a história de Eli, não quer entrar no mérito, vai entender que aquela maturidade, aquela experiência, não é? De uma certa forma levou para o comodismo, né? Porque ele viu os filhos dele pecando e não fazia nada. É esse cuidado, pastor, que a gente tem que ter. Ou passar a mão na cabeça, não é verdade? A minha ovelhinha pecou, mas tudo bem, você não vai maltratá-la. Tem que cuidar, porque ovelha sempre vai ser ovelha, mas não ter medo de exortar. Você sabe que tem ovelha que procura a gente e fala assim: pastor, eu errei, mas eu fiz assim, assim, precisa pedir perdão, mas não, né, pastor? Que é a pergunta respondendo, né? Você sabe que tem membro que vai falar com o pastor e já leva a resposta, né? Pastor, olha, é assim, assim, pastor, mas assim, mas pastor, é assim, não é? Aí o pastor olha assim: tu quer que eu responda ou não quer? Não é verdade, sim ou não? Quem está no interior sabe que é verdade, ou não é? Amém? Amém. Quando na verdade o correto é o quê? Pastor, eu errei. Pastor, fala para mim o que eu tenho que fazer. E está consciente que o pastor vai falar dirigido pela Bíblia, acabou. Entendeu? Antigamente como é que era com a mãe e com o pai? Vai ficar meia hora no caroço de feijão, é uma verdade. Vai ficar 10 minutos no caroço de milho. Quem já ficou no caroço de milho ou de feijão? Misericórdia. Por isso que eu não como feijão, fiquei com trauma. No colégio. Fiquei com trauma do feijão. Amém? Mas não é verdade, sim ou não? A exortação existia. E você reclamava, você ia para o cantinho, para o quarto, e hoje em dia, se a mãe colocar a criança no caroço de feijão, ela pega o caroço de feijão e joga na mãe. É a verdade, pastor. Entendeu? Então, senhores, para concluir e terminar, vamos trazer a nossa consciência esse pensamento? Vamos? Eu sei que os senhores são preparadíssimos, os senhores são homens de Deus, conhecedores da palavra. Quanto isso eu não tenho nem dúvida. Falei e repito, muito mais tenho eu para aprender com os senhores do que para ensinar. Mas nesse momento a questão não são nossos conhecimentos filosóficos, teológicos. Esse momento é o momento do quebrantamento, para que não nos tornemos um profeta velho, para que não venhamos a agir como Saul, sendo rei, se achou no direito de fazer o que não lhe competia. Mas eu sou pastor, vou fazer e acabou. Não, está errado. Deus quer te usar. As igrejas que eu tenho visitado, graças a Deus, misericórdia, pastores abençoados, guerreiros. Eu fui esse dia na igreja do pastor Josival, lá em Santa Isabel, povo maravilhoso, obreiros maravilhosos. Fui também o pastor Antônio, não foi? Lá aonde? Paracuri também, igreja pequenininha, mas aconchegante, homem de Deus, mulher de Deus. Eu estou maravilhado.
E sabe por que a gente perde essa experiência? Arrogância. É arrogância. Tem pastores que, quando nos convidam, nós vamos, às vezes alguns que nós convidamos, não vou porque a minha igreja é essa. Tudo bem, a gente respeita. Mas pessoal, longe de mim pregar a igreja. A Unigreja, na verdade, ela obviamente nasceu na Igreja Universal, mas a Unigreja é um trabalho paralelo. A Unigreja é a União Nacional de Igrejas e Pastores Evangélicos. Então ela não tem 4 paredes, não existe a Unigreja, as 4 paredes. Tanto é que a gente usa o Salão Nobre aqui da Igreja Universal. A gente não tem. Nosso objetivo não é abrir uma igreja, é até uma boa marca, né? Até daria, não é verdade? Mas o nosso objetivo não é esse. Se a gente criar uma igreja específica, a gente vai acabar dando continuidade ao que já existe. O nosso trabalho é exatamente esse. É você estar na tua igreja, continuar lá, permanecer lá, e nós nos unirmos uma vez por mês, orarmos juntos, buscarmos o Espírito Santo, pedir a Ele, Senhor, usa a gente, Senhor, seja o pastor da igreja A, da igreja B, seja assembleia, seja quadrangular, ganha almas, meu Pai, meu Deus, não é só essa igreja ou aquela que é de Deus, não. Vamos parar de pregar isso, pastores, amém? Entendeu? Claro, são suas ovelhas, cuide dela, ninguém quer perder suas ovelhas, né? Você pega ela lá, né? Ferida, de repente ela está feliz, agora eu vou para outra igreja. Ninguém quer isso, não é verdade? Mas eu me alegro, minha família, muitos deles, não são da Universal, minha mãe é da Deus e Amor, tem outra que é da Paz e Vida, e meu Deus do céu, é uma salada de fruta, com um pouquinho de sal ainda, porque tem um ateu. Amém? O salzinho ali é o ateu, né? Tem um ateuzinho ainda lá em casa, uma salada de fruta, mas eu me alegro. Olha, você tem que ver a nossa comunhão, eu, minha mãe, minha família. Tem um católico também. Mas por quê? Porque o nosso objetivo é falar de Jesus. Se você começar a querer empurrar doutrinas antes de Cristo, entendeu? Não dá. É a mesma coisa que comer pão sem manteiga. Não é a manteiga que vai te nutrir, não é verdade? O pão tão pouco, mas enfim. Mas o que vai matar a tua fome é o pão, não é a manteiga. Mas vai tentar engolir pão sem manteiga. Como é que desce? É ou não é verdade? É a mesma coisa você querer empurrar uma doutrina sem colocar Jesus. Jesus é essa manteiga, Jesus é o que faz a doutrina, o ensinamento entrar dentro da pessoa, meus amados. Amém? Então vamos colocar isso em prática, que o ministério é de Deus. Se lá não está dando certo como o senhor queria, o problema não é o senhor não, o senhor é de Deus. Talvez o problema seja a falta, né, de meditar mais nisso. Meu Deus, fala comigo. Eu sei que eu tenho a minha doutrina, eu sei que eu tenho os meus conhecimentos, o que eu estudei, mas espera aí, Senhor, se não está dando certo, então me mostra a forma certa. Eu lembro de uma época que é Deus e Amor, se tiver alguém aqui vai concordar comigo, eu não podia nem olhar para a televisão, porque se eu olhasse ficava cego. Davi Miranda, a pessoa viu Davi Miranda na televisão. Ei, está amarrado, Satanás. A minha mãe não via televisão, hoje ela já assiste, claro, a intenção era boa, porque passa muita porcaria na televisão, realmente, não é verdade? Mas hoje você tem programas da igreja, da sua igreja, e a verdade é, pessoal, que a televisão, hoje em dia, comparado a isso aí que você segura celular, é um anjo, porque isso aqui tem pornografia gratuita. Não tem mais TV não, tanto é que antigamente tinha até filmes pornográficos na TV, hoje você já não vê mais, porque não dá audiência. Onde é que a gente procura pornografia? É aqui, é no celular. A verdade é essa. Deu para entender, sim ou não? Então a igreja vai se renovando, não saindo da sua linha de pensamento, não mudando a sua fé, mas vai se recriando, crescendo, para ganhar almas. Você vê o apóstolo Paulo, né? Fazia-se de gentil para ganhar gentios, não é verdade? Sim ou não? Naquela época, não é verdade? Naquela época, entendeu? Me perdoe até o termo, mas já tinha aquela malandragem, né? Por isso que Paulo revolucionou, pessoal. Não é porque ele era melhor, mas ele era escorregadio, ele era manteiga, né? Paulo fazia o pão descer, porque ele levava a palavra. Sejais meus imitadores como eu sou de Cristo. Ou seja, não é porque eu sou o cara, mas é porque eu imito a Ele. Então todas as ovelhas têm que te imitar, até porque eu sou imita a Cristo. Acabou. Amém? Amém. Fique de pé, glória a Deus, amém?
O que nós vamos fazer agora, pastor? Já está aí a Santa Ceia? Eu queria, acho que pela primeira vez nesses 3 meses, eu queria participar da Santa Ceia com os senhores. E assim como fazemos em nossas igrejas, eu queria agora que nós fizéssemos juntos. Eu até queria que nesse momento, né, o senhor deixasse tudo de lado agora, porque agora é o seu momento. Agora não é o momento, né? É o seu momento agora. Então, se estiver tirando fotinho, gravando, né, pastor? Agora depois a gente poder buscar agora junto, tá bom? Dá uma desligadazinha aí.